Você já parou para pensar que você buscar querer ser inteligente demais pode ser exatamente o que está travando você de expressar o seu propósito no mundo, de atrair as pessoas para o seu negócio, de fazer algo que realmente te traga brilho nos olhos, satisfação? Se você não me conhece ainda, eu sou a Hannah Zambotti, eu trabalho junto com o Samuel, meu marido. A gente ensina vocês a descondicionarem a própria mente para que ela sirva à vontade de Deus. A gente ensina isso através do design humano, que é um método muito profundo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Então, se você ainda não me segue, segue aqui agora, se inscreva aqui no canal e já deixa aqui embaixo qual que é o seu tipo áurico. Se você não sabe ainda, se você não conhece o seu design humano e está conhecendo pela primeira vez, você pode gerar o seu mapa depois no link que eu vou deixar aqui embaixo. Seja muito bem-vindo. Parece simples, né? Quando a gente tem um propósito, uma marca com os valores muito alinhados, com o nosso estilo de vida alinhado ao nosso negócio, parece simples que a consequência disso seja um conteúdo mais leve, mais fluido, mais natural. Só que na hora que a gente vai implementar essas coisas usando as estratégias do mundo, a gente começa a ver um monte de regras, a ver um monte de tendências de coisas que as pessoas estão valorizando. Por exemplo, hoje em dia, o novo luxo é a inteligência. Hoje em dia, as pessoas elas têm valorizado cada vez mais as pessoas que conseguem pensar sobre um assunto que é comum, que está todo mundo falando, mas de uma forma diferente, de fazer muitas conexões, de trazer uma visão que é diferente, de trazer um deslocamento do pensamento nas pessoas que estão escutando. É isso que gera um insight dentro da nossa cabeça. Sabe quando a gente escuta alguém que é inteligente, que consegue fazer essas conexões? Parece inteligente? Só que esse é só um tipo de inteligência. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando a gente olha para o nosso design humano, a gente tem o nosso centro da cabeça, que é o centro da inspiração. Ele está muito ligado à nossa forma de elaborar os nossos pensamentos, as nossas ideias, antes mesmo delas estruturarem um pensamento organizado. É a nossa criatividade, é aquele ímpeto de ter novas ideias. E se você tem esse centro definido, e apenas 30% das pessoas têm, então é meio raro, você vai conseguir ter as suas próprias ideias e criar essas conexões de pensamentos de uma forma muito única e muito sua. E se você tentar fazer de outra forma, vai ser extremamente difícil para você. Eu tenho esse centro definido e deixa eu contar para vocês que durante o meu processo de encontrar a minha forma de criar conteúdo, eu comecei a escutar de algumas pessoas que eu nem sempre precisava trazer uma resposta pronta, eu poderia abrir para perguntas, trazer reflexões, refletir o pensamento das outras pessoas. Só que a minha cabeça definida não faz isso. A minha cabeça está o tempo todo pensando sobre todas as coisas que eu estou observando na vida. Então a minha forma de criar conteúdo hoje, ela reflete o que eu tenho dentro do meu corpo sutil de uma forma natural, é o meu funcionamento energético. E talvez você não tenha esse centro definido. 70% das pessoas do mundo têm esse centro aberto. O que isso significa? Que elas estão o tempo todo absorvendo os pensamentos e as ideias das outras pessoas. É uma pressão que vem de fora, ela não gera os próprios pensamentos, a criatividade, as ideias dentro dela. E é por isso que muita gente, talvez hoje em dia por aí, tenha normalizado essa ideia de roubar como um artista, né? Tem até um livro por aí, muita gente que nem lê o livro, mas começa a citar esse livro e deve, sei lá, pesquisar resumos no chat GPT sobre ele. E a grande questão aqui é que
as pessoas elas tentam normalizar essa ideia de você roubar as ideias das outras pessoas, de buscar inspiração fora, porque a maioria das pessoas tem o centro da cabeça aberto, então elas não vão mesmo conseguir gerar uma ideia própria do nada. Só quem tem esse centro definido consegue fazer isso. Só que quando você tenta com a sua própria cabeça, com a sua mente, com as ideias do que você acha que é criatividade, fazer isso, você acaba buscando um monte de referências fora de você e se cobrando de ter um raciocínio único, de ter a sua forma de pensar sobre aquilo. E deixa eu te contar uma coisa: se você tem esse centro da cabeça aberto, você não vai ter isso consistente. E começa a virar uma pressão e uma autocobrança muito grande de você ter esse fluxo de ideias de uma forma consistente, de você olhar para as coisas da vida e de você conseguir formar uma opinião própria sobre aquilo, por exemplo, de trazer a sua visão sobre aquilo. E você nem sempre vai conseguir fazer isso. As suas ideias, elas não são suas se você tem esse centro aberto. Então, cada pessoa tem a sua forma de ser inteligente. Ser inteligente de verdade é você aceitar que Deus te fez único e parar de buscar referências fora para você tentar fazer como as outras pessoas. Você já parou para pensar na loucura que é isso? Deus te fez único, colocou todos os dons, todos os potenciais, as habilidades, a sua configuração única de funcionar no mundo, e você pega tudo isso e joga no lixo toda vez que você tenta copiar as outras pessoas ou buscar inspiração fora de você para fazer algo. Você olha uma pessoa que parece inteligente, nossa, ela fala muito bem, ela consegue organizar as ideias muito bem, nossa, ela está falando sobre esse tema aqui, e você pega aquilo, aquele modelo, uma ideia, uma inspiração e tenta reproduzir aquilo. Isso é o que a gente chama dentro do design humano de condicionamento. Você absorve algo de fora que não é seu e você acredita que aquilo agora é a sua identidade, é a sua forma de fazer. Olha o que eu li na Bíblia hoje cedo e que está muito ligado com essa coisa da gente seguir os nossos pensamentos, da gente tomar as decisões a partir da nossa mente, inclusive decisões de como que a gente vai se expressar. A gente quer muito, né, sentir leveza na nossa criação de conteúdo, no nosso negócio, na hora da gente expressar as nossas ideias e o nosso propósito de uma forma única, mas a gente está o tempo todo procurando modelos fora do que funciona. Olha o que eu li hoje de manhã. Tá em Efésios, capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo o poder que tem isso aqui? Quando a gente fala de potestades, a gente está falando de uma organização espiritual, de seres do mundo espiritual. Então, a potestade do ar, ela está muito ligada ao controle dos nossos pensamentos. É um espírito que atua nos filhos da desobediência. Sabe quando que a gente é desobediente? Toda vez que a gente escuta a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa carne para fazer qualquer coisa. Toda vez que a gente escuta essa ideia da nossa cabeça, eu vou escutar como as pessoas estão fazendo para eu buscar inspiração. Eu vou tentar
conversar com as pessoas, criar meus conteúdos como fulano. Toda vez que você está decidindo a sua vida, nas micro decisões de como você gerencia o seu negócio, o seu conteúdo, mas também em todo o resto da sua vida, você está sendo desobediente a Deus. Antes da sua mente, existe algo que controla os seus pensamentos. Esse algo pode ser o Espírito Santo, que está transformando a sua mente para que você sirva ao propósito de Deus para a sua vida, para que você viva de acordo com a inteligência divina, a inteligência que Deus colocou dentro do seu corpo, para que você expresse os dons, os potenciais, a sua forma de existir no mundo que Deus projetou em você. Ou você está escutando os pensamentos que vêm direcionados por espíritos, por coisas que você absorve de fora e que não são suas, não foi Deus quem projetou isso em você. Você percebe a gravidade disso? Essa desobediência, esse pecado, sabe? As pessoas, elas muitas vezes não entendem o que é um pecado. Ah, né, pecado não existe. Eu já pensei muito isso, né? Ah, que bobagem isso, né? Tudo é lícito. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. A gente tem livre-arbítrio para a gente escolher seguir os nossos pensamentos, a nossa carne, os impulsos que vêm muitas vezes de fora de nós, ou para a gente escutar, seguir a inteligência divina. Se você não busca escutar a vontade de Deus para a sua vida, que se manifesta também através do seu design humano, da sua autoridade, da sua estratégia interna, que é a sua forma de tomar decisões, que não é mental, se você não está escutando isso, então você está servindo ao mundo, você está servindo a potestade do ar. O elemento ar, ele está muito ligado aos nossos pensamentos, é esse elemento mais sutil. Os nossos pensamentos, eles são como o vento. Eles são fluidos, cada hora sopra para um lado diferente, eles não têm consistência e existe uma potestade que controla isso. Ou você serve ao mundo ou você serve a Deus. E não tem como você expressar um propósito divino no mundo, você ser aquilo que Deus desejou que você fosse, se você está o tempo todo tomando as decisões, inclusive no seu negócio, na sua comunicação, seguindo as regras do mundo, seguindo o que dá certo para as outras pessoas, seguindo as suas próprias ideias sobre o que é ser inteligente. As pessoas estão muito preocupadas por aí em descobrir os próprios potenciais, em saber no que elas são boas, nas habilidades, mas vocês sabiam que dentro do nosso design humano, a gente tem um lado inteirinho de características, habilidades, potenciais, energias que é inconsciente. A gente não tem consciência daquilo. O que a gente enxerga em nós mesmos é só metade daquilo que Deus projetou em nós. Então, não é através da nossa mente que a gente vai expressar aquilo que a gente é. Existe uma outra forma, existe um mecanismo que Deus colocou dentro da gente para a gente funcionar. A gente é como um carro no nosso corpo sutil, a gente tem uma mecânica única de funcionamento. E pensa assim, se você é um trator, você não vai pegar um trator e ficar dirigindo ele na cidade para ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa todo dia. Pensa que loucura que é isso. Se você é um trator, você nasceu para ser usado na roça. Só que muitas vezes você pega tudo aquilo que Deus colocou em você para você ser único e você está tentando usar de uma forma que não foi feita para você. Você está se cobrando. Nossa, olha que bonito, né, dirigir na cidade, mas se você é um trator, não vai funcionar para você. Então para de se cobrar, de roubar como um artista, para de buscar referências em todo lugar um pouco e volta para você. O que a sua inteligência divina está te dizendo para fazer? Muitas vezes a gente precisa descondicionar antes, a gente precisa reconhecer tudo aquilo que a gente absorveu, que a gente achava que era a nossa identidade, mas que não era. Para aí sim a gente conseguir encontrar e expressar a nossa forma de ser,
que é único, para de se comparar com as outras pessoas. Eu espero que esse vídeo tenha te trazido uma boa reflexão e eu vou deixar aqui embaixo o link para você gerar o seu mapa gratuito, caso você não saiba ainda o seu tipo áureo, com a sua estratégia, não conheça nada do seu design humano. E se você também quer entrar na comunidade Púdia e se aprofundar um pouquinho mais com a gente nessa jornada estruturada, um método para você voltar a ser você na sua própria vida, seja muito bem-vindo.